Segundo dados do IBGE, cerca de 13% da população mora em apartamentos. São milhões de pessoas convivendo em espaços comuns, o que requer esforço, bom senso e cumprimento de regras para o bem viver. Hoje vamos conversar sobre os principais desafios dessa convivência, o que prevê a legislação, as mudanças em debate no Código Civil e muito mais. E você é nosso convidado para esse bate-papo aqui na TV AL. E para falar sobre esse tema, eu tenho o maior prazer de receber aqui no estúdio a Jéssica Chieli, ela que é advogada especializada em Direito Imobiliário e Condominial e também ela é presidente da Comissão de Direitos Condominiais da OAB de Santa Catarina. E o Fábio Quintanilha, ele que é síndico profissional e também idealizador dos Síndicos de Valor, que é uma plataforma que compartilha conteúdos e palestras nessa área. Doutora Jéssica, Fábio, sejam muito bem-vindos aqui ao Vamos Conversar. Que bom tê-los aqui. Muito obrigada, Rafaela. É um prazer hoje participar desse tema tão importante para a comunidade, para a sociedade, para a cidade em geral. Falar sobre condomínios é um prazer. Obrigada. E, Rafaela, obrigado também pelo convite, por estar aqui nesse programa, para a gente falar sobre condomínios. E principalmente de um tema que é importante e impacta diretamente as grandes metrópoles. Exatamente, impacta a vida de milhares, milhões de pessoas, não é verdade? Então, é uma honra, um grande prazer. E antes da gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público e contassem um pouquinho como é que vocês trabalham com esse tema, de que forma. Gostaria de começar, doutora Jéssica? Sim, pode ser. Rafaela, então é um prazer hoje estar aqui. Obrigada. Nossa atuação no escritório dentro do direito imobiliário também é consultivo e preventivo. Gostamos muito tanto de conversar com os nossos clientes, síndicos, conselheiros, comunidade condominial em geral, administradoras, para que o mundo jurídico dos condomínios esteja cada vez mais presente no dia a dia também, né, nessa complexidade que é um condomínio. E temos atuação também no judiciário, claro, para resolver conflitos através dos processos, e há mais de 14 anos trabalhamos nessa área voltada ao direito imobiliário condominial. Muito bem. Fábio? Olha, para quem não me conhece, o Fábio Quintanilha atua nesse mercado condominial desde 2016, Rafaela. Em 2019 é que a gente identificou uma oportunidade nesse nicho, que era principalmente levar a educação para síndicos. A gente vendo tamanha responsabilidade que o síndico carrega, principalmente na administração de condomínios, onde moram centenas e alguns até milhares de famílias, a gente começou a observar que faltava muito profissionalismo. E aí surgiu a nossa empresa focada no desenvolvimento de cursos, palestras, eventos, para principalmente capacitar esses síndicos em todo o Brasil. Então hoje a gente atua em todo o país, formando síndicos e principalmente criando eventos de qualidade para que eles possam ter cada vez mais capacitação técnica, mas que eles também possam participar de grupos de autoajuda em que eles possam, sim, ser ouvidos, ajudar e pedir ajuda a qualquer momento. É claro que tudo isso vai impactar na qualidade de vida de quem mora nos condomínios. E é esse o nosso propósito final, é levar síndicos, levar conhecimento aos síndicos para que eles impactem a vida de quem decidiu morar em condomínios. Muito bem, que maravilha então ter esses dois super profissionais da área para conversar aqui um pouquinho sobre o dia a dia nos condomínios, desafios, mudanças na lei e tudo mais. E para começar, né, cada vez mais a gente vê uma maior verticalização das moradias. Quais são as vantagens e desvantagens? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Quem quer começar? Olha, primeiras damas. Pode ir. Pode. Concedo. Bom, a gente vê as vantagens de morar em condomínio, ele começa pela segurança. Infelizmente, hoje, nas grandes metrópoles, se torna um pouco difícil você morar numa casa de frente para uma rua que você não tem um sistema de segurança, que você se sente mais isolado. Então, por conta da busca por uma segurança maior, muitos que decidem morar em condomínio assim fazem. Mas não é só por isso não, Rafaela. A gente vê que também a busca por morar em condomínios é por conta de ter um convívio, uma qualidade de vida. A gente encontra condomínios que servem mais como dormitórios, que são apenas com poucas áreas comuns, mas existem muitos condomínios que oferecem muito entretenimento nas áreas comuns, sejam playgrounds, parquinhos, piscinas, academias, salões de festas. E isso daí acaba trazendo também uma possibilidade para esse morador ele ter maiores experiências sem precisar sair daquele perímetro onde ele
teoricamente se sente protegido. Então, essas são as vantagens. É lógico que as desvantagens é como se você estivesse morando numa grande casa que tem apenas paredes dividindo o seu dormitório e os dos demais. E aí conviver com esse grupo de pessoas é desafiador. Doutora Jéssica, quer Exatamente, a complexidade de uma cidade por si só. Existem diversos perfis dentro de um condomínio, então isso também é um desafio tanto para o líder, que é o síndico, quanto para essa pessoa que convive, que escolhe um prédio, seja pela sua localização, seja pela sua área de lazer, pelo seu apartamento, unidade privativa, mas compreender que existem essas vantagens e desvantagens e que aquilo é uma comunidade, né? Não é só viver em uma casa isoladamente, apesar de que dentro de uma cidade, dividindo muros, a gente tem a convivência em sociedade e tem que respeitar os limites de todos. Mas na complexidade de um condomínio isso se torna mais recorrente. Sim. Então os dois trazem aqui as vantagens, desvantagens, né? Como em tudo há os prós e contras. O Fábio hoje atua, né, como síndico profissional, a Jéssica como advogada, porém também já foi síndica, então tem essa experiência. E aí, né, quais são os principais desafios? Eu sei que são muitos, né? A gente pode trazer aí só os principais do dia a dia numa vida em condomínio. Rafaela, a gente estava até conversando antes o quanto o condomínio é uma mini cidade. Sim, muitas vezes. Exatamente. A gente está falando aqui, o Fábio comentou de grandes metrópoles e aqui em Florianópolis a gente vê expansão imobiliária a todo momento, cidades próximas como o Balneário Camboriú também na sua complexidade de empreendimentos diversificados, mas nas grandes cidades isso é maior ainda, né? O quanto esses condomínios são complexos, como o próprio nome diz, grandes complexos, às vezes com diversas características, tanto residenciais quanto comerciais, hotelaria, e isso vem cada vez mais nos empreendimentos, nas construtoras, sendo um desafio, né? Moldar isso aí falando um pouco aqui da minha área, desde a concepção jurídica desse empreendimento, já nascer de uma maneira correta, estipulando-se uma convenção cada vez mais completa, para que essa sociedade condominial possa conviver com regras bem claras e guiada, né, por uma normativa clara dentro daquele condomínio. Possibilitando um bem viver. Exatamente. E é desafiador para o síndico também, porque ele precisa carregar umas características, não somente as técnicas, né? A gente observa bastante o quanto que o condomínio exige de manutenções, exige de processos, a equipe tem que estar bem treinada, e tudo isso daí envolve a parte técnica. Mas ultimamente, principalmente depois da pandemia, a gente começou a observar isso em todo o país, um desafio muito grande para os síndicos, que é o controle emocional, a inteligência emocional para administrar principalmente situações de conflitos entre os moradores. Porque parece que o condomínio está indo tudo bem, mas é impossível, praticamente impossível, passar um dia no condomínio sem ter um desafio para o síndico. A gente costuma dizer que o metaverso, quando foi inventado, na realidade foi quando construíram o primeiro condomínio, porque quem vive ali dentro vive uma realidade muito diferente. Então a gente tem cachorro morando no condomínio, a gente tem crianças brincando no condomínio, a gente tem adultos, idosos, a gente tem casados, solteiros, a gente gosta de fazer um pouco mais de barulho, gente que é mais cuidadosa com barulho, mas quer o seu sossego. Então, como administrar tudo isso? Envolve um desafio de uma, não só experiência técnica, mas de uma inteligência emocional muito grande. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância desse síndico ser cada vez mais capacitado, mais treinado para lidar com tudo isso que o Fábio falou, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Antes eu quero entender, você falou de vários desafios, né, Fábio? São várias pessoas de diferentes cidades, de gostos e tudo mais, morando num único lugar e isso aí surgem várias demandas. Qual a principal delas que vocês lidam no dia a dia? É barulho? É pet? O que é? O que tem mais demanda? Qual é o líder no ranking, digamos assim? Vamos lá, pela minha experiência, primeiro é barulho. Barulho é inevitável, vai acontecer. Tem muita gente que confunde que o condomínio ele precisa ter silêncio absoluto. Não precisa ter silêncio absoluto, ele não pode ser um ambiente em que aquele barulho vai perturbar o sossego. Então, barulho constante, barulho muito alto, barulho fora do horário, então isso daí causa esse desconforto.
Mas depois disso, a gente também tem na sequência PETs, que envolve muitas reclamações. A gente tem a parte de crianças, e não só por conta do barulho, mas também por conta da segurança dos pequenos. Então, existem vários desafios que eles são constantes dentro do condomínio. E aí o síndico ele precisa saber como trabalhar isso para poder melhorar a qualidade de vida e a experiência de quem decidiu morar em condomínio. Mas uma coisa muito importante, Rafael, assim, a gente fala bastante que se todo morador, e você que está nos assistindo, lembre disso, todo morador, poderia e deveria ler o regimento interno antes dele decidir comprar um apartamento ali. Porque cada condomínio já definiu suas regras. E se aquele pretendente que deseja comprar um apartamento lê o regimento interno, ele vai observar que algumas regras são bem diferentes do hábito dele. Ele vai falar, bom, acho que não é tão legal morar aqui, pelo meu perfil. E ele vai escolher um ambiente que, de repente, ele tenha melhores regras ou regramentos que se ajustam ao estilo de vida dele. Mas hoje, praticamente ninguém faz isso. A pessoa vai pelo preço, pela localização, que nem a doutora Jéssica comentou, e aí depois que ele se muda, falou, mas aqui eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque o síndico está pegando no meu pé. Por quê? Porque ele não leu o regimento antes dele morar lá. Já estava definido desde sempre, né? As regras são bem claras. Estavam bem definidas. A gente sempre fala de 3 S's dentro do condomínio, seria a salubridade, o sossego e a segurança, como princípios básicos. Então, tudo que fere isso traz conflito, traz um incômodo minimamente, né? Então, dentro do que o Fábio trouxe, né, do sossego, esse barulho excessivo, aquele vizinho que arrasta a cadeira depois das 10 da noite até meia-noite, aquele vizinho que perturba com som. A gente tem também características em Florianópolis ou cidades litorâneas do Brasil com condomínios que recebem por temporada. Então, a gente acaba encontrando perfis de pessoas que estão ali realmente no verão para curtir, para aproveitar e não percebem que não estão num hotel, né? Não estão numa casa sozinhos, estão dentro de um condomínio residencial que muitas pessoas passam por diversos conflitos no dia a dia e desafios para aquela pessoa que está transitoriamente ali convivendo. Tem perfis de condomínios com mais idosos, com mais crianças, com mais pets. E cada vez mais as famílias ocupando com pets também, né? Tanto gatos quanto cachorros. Sim. Então, acaba sendo uma extensão familiar e que deve ser olhada, assim, pelo síndico como uma necessidade de regramento, né? Como foi dito, o regramento básico ali é a convenção e o regimento. Então, eu até já trazendo um caso concreto da época que eu era síndica ali, eu estava como síndica e no condomínio que eu morava, fui acionada por um pretendente à compra de outra unidade e ele veio me procurar preventivamente. Eu achei assim muito raro isso acontecer, achei muito interessante. Ele me perguntou, olha, como que funcionam as regras dentro desse condomínio? Eu posso locar esse apartamento? Como que funciona para o meu locatário? Ele vai usar as áreas comuns, a piscina, o salão? Me explica melhor como síndica como que é. Se estiver enquadrado ao que eu pretendo, eu vou adquirir essa unidade, senão eu não vou adquirir. Então, muitas vezes o corretor de imóveis não tem esse conhecimento, essa extensão desse conhecimento, e aí o síndico é a pessoa apropriada para ser procurado, esclarecer essas dúvidas, e realmente é raro alguém que procura, mas... Nada como informação para você tomar uma decisão. Exato. Não é verdade? Agora a gente tem o cumprimento de regras, mas também tem a questão do bom senso, né? Eu vejo muito em grupos de condomínios, aí começa aquela briga, né? Olha, vizinho fulano, vizinho briga aqui, arrasta a cadeira aqui, criança não sei o quê, dá para parar, e começa aquela briga naquele grupo, e um fala uma coisa, outro vem com outra história. Daí qual seria o direcionamento, né, nesse momento, né? Porque tá bom, volta e meia você vai receber algum vizinho, algum amigo seu, alguém da família acabou fazendo um barulho extra e tal, mas como administrar tudo isso? É no grupo? O ideal é isso? Ou você toca o interfone, fala com o seu morador, pede para ele, por favor, dá para parar de fazer o barulho, né? Como é que faz, na verdade? Olha, primeiro, antes da gente falar da correção do problema, eu queria só ressaltar a prevenção do problema, né? E aí a gente tem um case muito legal, porque a gente começou a implantar em vários condomínios em todo o Brasil uma modalidade de festa de aniversariantes do mês para serem comemorados no salão de festa. A gente vai lá, orienta o síndico a disponibilizar o salão de festa sem cobrar aquela taxa uma vez por mês, para que os moradores possam se reunir, cada um leva a sua bebida, leva ali um docinho, uma carninha para assar, e ali eles vão fazer uma confraternização. Mas o objetivo dessa estratégia é fazer com que eles se conheçam.
Porque, infelizmente, a gente vê nas grandes metrópoles moradores que não conhecem nem quem é seu vizinho, que mora no mesmo corredor e mora ali já há 5 anos. É verdade. Então, quando a gente primeiro começa a integrar os moradores e todo mundo passa a se conhecer, quando começa a existir algum tipo de reclamação de barulho por conta de pet, criança, você também observa que esse problema ele não vira um conflito. Por quê? Ele pode ser facilmente resolvido com seu colega, com seu vizinho que você conheceu já naquela festa, que você já criou uma intimidade, você já pode ligar diretamente para ele. O fato é que também muita gente que mora em condomínio não sabe que quando existe um ruído, um barulho que está incomodando apenas a sua unidade, ou seja, não existem outros moradores com a mesma reclamação, esse problema o síndico ele não é obrigado a resolver. Ele pode resolver, o que a gente orienta. Vai lá, tenta fazer uma mediação, encontrar qual que é o problema e aí as partes se resolvem. Ele faz uma mediação, mas quando o problema está atingindo mais de um morador, aí está atingindo a coletividade. Então a gente sabe que o síndico ele foi eleito para principalmente poder atender ao desejo da coletividade e não da individualidade. Então tem muita gente que às vezes fica chateado com o síndico. Mas o síndico não fez nada. Mas esse barulho só está incomodando sua unidade? Teu vizinho está reclamando também? Não, mas é o meu de cima. Se incomoda só a sua unidade, é importante pegar o interfone, conversar amigavelmente, entender a situação e fazer os combinados. Como síndico também a gente orienta que vai ter uma final de um campeonato, vai ter uma festa, um final de ano, um Natal. Pede para que os moradores possam ter o equilíbrio na comemoração, mas também pede para aqueles moradores que sempre reclamam para poder também ter a consideração de que vai ter uma festa, se tiver um barulhinho aqui, outro ali, vamos também ter um bom senso. É o bom senso. Exatamente. E nesse caso de exposição do problema, é muito importante resguardar a identidade, né? Aquela velha história, a gente elogia em público e repreende no individual. Exato. Serve também para a parte condominial, principalmente porque a exposição de situações privativas, né, particulares em grupo, geram direitos, claro que devidamente comprovados, direitos à reparação, seja de danos materiais ou morais. Então, para que isso seja minimizado, o síndico ele é amplamente responsável pelo condomínio, né? Civil, criminalmente, administrativamente. Então, as atitudes dele também refletem na coletividade e na individualidade daquele morador. Então, por isso que é importante que ele institua canais oficiais de comunicação, não se comprometa, como o Fábio disse, muito importante, essa separação da responsabilidade do síndico. Tem morador que acha que o síndico é o fiscal de tudo, é o meu empregado, ele está aqui recebendo, ele tem que fazer. Sim. Não, ele é o guardião da coletividade, então ele vai responder dentro dos limites. E tudo que ele responde tem que estar oficializado também para que ele se resguarde. Eu sempre dou consultoria para o síndico também, pessoalmente, né, nessa posição de que documente, canais de WhatsApp são fáceis de utilizar hoje no dia a dia, mas também são comprometedores, né? Então, se finalizou o assunto, debateu no WhatsApp, registra num e-mail, faz um protocolo oficial, para que aquilo depois seja resgatado também pela administradora ou pelo próprio conselho, condômino, se é um assunto relevante, né? E nesse caso de grupos é totalmente hoje complicado, a gente expõe às vezes temas políticos, religião, fora de contexto, então eu sempre sugiro que, se possível, manter o grupo fechado e só entre as pessoas devidamente convidadas, né, até para a gente proteger os dados também. Então hoje tem LGPD vigente nos condomínios, plenamente aplicável. Então, convide o morador, se ele quer entrar no grupo, ele vai entrar através do link, e esse grupo para avisos, recados, e se o morador quiser comunicar alguma coisa para o seu vizinho, ele procura ali o contato ou pede para o síndico e comunica no particular. A doutora Jéssica trouxe um ponto importante, que é a questão da comunicação, né? Ela falou em vários canais de comunicação, e quanto mais houver comunicação, mais fácil de se resolverem os problemas, mais fácil de prevenir os problemas, Exato. Né, Fábio? Como é que deve ser a comunicação de um síndico diante do seu condomínio? Bom, de forma clara, a comunicação não é necessariamente aquilo que a gente fala, mas principalmente aquilo que a outra parte entende. E mais importante daquilo que eu falo é a forma como eu falo. Então a gente vê por aí muitos síndicos que acabam deixando o ego inflar um pouquinho, aí começa a criar um autoritarismo dentro do condomínio. Isso não é saudável. Por quê? Porque aquela comunidade ali elegeu ele acreditando nas suas habilidades para fazer uma gestão não somente das manutenções, serviços que o condomínio contrata, da administração, mas também
por conta também das regras que o condomínio tem e precisam ser ali implementados no dia a dia para manter a ordem. Então, o síndico precisa se comunicar muito bem e ele pode fazer isso com leveza. Ele não precisa ter uma voz alterada, ele não precisa ser autoritário, ele não precisa ser carrancudo. Eu já fui assim. No começo mesmo, quando eu me tornei síndico lá em 2019, nossa, eu sofri grandes desafios, porque na realidade aquilo que eu acreditava que o síndico naquela época deveria fazer, na realidade mais me trouxe problemas do que soluções. Então tive que pedir ajuda. E aí a gente começa a observar que a comunicação, ela muda tudo isso. O síndico, ele tecnicamente pode não estar tão bem preparado, mas quando ele se comunica bem, ele tem apoio dos moradores. Ele sabe resolver um conflito não causando outro. Ele consegue juntar os moradores numa comunidade em que todo mundo vai ter o prazer de morar naquele lugar. E a gente sempre fala para síndicos o seguinte, existe um livro que fala que quando você não consegue mudar uma pessoa, você transforma o ambiente e o ambiente muda a pessoa. Então, muitas vezes, tem síndico que vai assumir um condomínio novo e ali existe uma cultura de dois lados, dois grupos que moram lá, de brigas, conflitos, de muita confusão. O síndico, ele pode começar a mudar o ambiente do condomínio, fazendo comunicações claras, comunicações frequentes, se comunicando com diferentes canais, não somente pelo bilhetinho que vai no elevador, mas às vezes uma lista de distribuição no WhatsApp, no e-mail, às vezes comunicando com reuniões que não precisam nem ser assembleias, podem ser informais, disponibilizando uma data para poder tirar dúvidas dos moradores ali durante a semana. Então, ou seja, quanto mais ele se comunicar, menos os moradores vão querer solicitar para ele informações. E quando o morador está solicitando informação, é porque realmente ele está em busca de algo que poderia estar já disponível. Regimento interno sendo enviado constantemente. Mas já recebi o mês passado. Não tem problema, tem os moradores novos. Moradores novos receber ali um onboard como se fosse um boas-vindas com as principais regras do condomínio. Então, ou seja, quanto mais informação você entregar para os moradores, menos demanda o síndico recebe e quanto melhor você se comunicar com leveza e até na medida do possível, sendo até engraçado, isso melhora o ambiente de quem mora dentro dos condomínios. Então, a comunicação interfere diretamente naquilo que os moradores vão viver de experiência, mesmo que tudo no condomínio esteja dando certo ou até mesmo dando alguma coisa errada, mas a comunicação resolve muitas coisas. Dados estatísticos, né, comprovam que a falta de comunicação ela é um dos maiores problemas dentro dos condomínios e não só, né, dentro das empresas e muitas vezes dentro da nossa casa. Então, sim, a comunicação ela é fundamental, uma boa comunicação. Agora eu quero mudar um pouquinho de assunto e trazer a questão assim, ó, que tipo de conflitos, que tipo de problemas lá no dia a dia dos condomínios chega a virar um processo na justiça? Olha, a gente tem diversas características de processos hoje para debate, né? Claro que o dano moral e a exposição da privacidade é algo que estatisticamente está ampla, né? A convivência da sociedade condominial no dia a dia dos conflitos, aquela briga, aquele bate-boca no corredor, aquilo gera, sim, processos se a pessoa se altera, né? Se muitas vezes vai para vias de fato. Existem as questões também de inadimplência, né, que são altíssimas hoje, envolvem cobranças tanto extrajudiciais quanto judiciais e viram processos de execução, podendo até recair sobre o próprio imóvel, né, que é a garantia dessa dívida do condomínio. Então, tem debates com relação a isso no judiciário. A questão da aquisição daquele imóvel e o direito de ter entrado naquele imóvel naquele período e ser cobrado já pela taxa condominial, então esse marco temporal, né, daquele protocolo ali no registro de imóveis e da aquisição de fato da posse do imóvel. Tem alguns debates envolvendo isso e a questão condominial ampla mesmo de utilização de áreas comuns, o condômino antissocial, que não é grande a judicialização porque existem vários requisitos para se chegar lá, mas os que chegam existe realmente uma necessidade de validação do judiciário para que isso ocorra dentro do condomínio. Então, as matérias são diversas, mas há um grande debate envolvendo danos materiais e morais, direito ali de utilização das vagas de garagem, sim, isso, e a questão da inadimplência. No topo do ranking seria o quê? Hoje é a inadimplência. Inadimplência. Uhum. Fábio, inadimplência é algo bastante comum nos condomínios, infelizmente, né? Inadimplência é algo que realmente assim, começa a destruir a gestão do síndico.
Porque o síndico, quando ele começa a perceber que a inadimplência aumentou demais, e se ele não fez aquele acompanhamento, se ele não conseguiu tratar aquele mal logo no início, a hora que ele perceber, ele vai ter que escolher qual conta do mês ele vai pagar do condomínio. Porque alguma conta ele vai ter que deixar de pagar, vai tentar renegociar, e isso é muito ruim para todos os moradores. Infelizmente, os moradores bons acabam pagando pelos maus, que são os inadimplentes, em muitos casos. Porém, existem várias soluções hoje disponíveis no mercado para que o síndico ele não precise sofrer com o mal da inadimplência. E a gente sempre fala que o síndico, quanto mais ele se reciclar, buscar esses conhecimentos, estar atualizado com as novidades do mercado, menos ele sofre. E menos ele sofrendo, a inadimplência é uma dor muito grande para o condomínio e para a gestão do síndico, ele consegue resolver isso de algumas formas. Mas a gente acredita que a inadimplência, sim, ela tem sido prejudicada os moradores, principalmente não é a inadimplência real, mas é o pagamento na data errada. Porque tem muita gente que recebe lá depois do dia 10, recebe dia 15, dia 12, e o vencimento daquela taxa é sempre no dia 10, na grande maioria dos condomínios. Então ele não se torna um inadimplente real, é que ele todo mês está pagando uns juros ali, uma taxa a mais, porque ele não pagou dentro do prazo de vencimento. Mas isso muda muito de região para região também. Eu vejo também, Rafa, que essa questão da comunicação até nesse tema é muito interessante, porque eu já lembrei de um caso também que chegou lá no escritório um síndico perguntando o que ele fazia, porque existe hoje a padronização, então o morador, o proprietário, o devedor, no caso dessa cota condominial, tem o dever de procurar o boleto ou a forma de pagamento que ele vai efetuar, se ele não encontrar o seu boleto para pagar, né? Mas muitas pessoas acham que é obrigação do credor enviar esse título, né? E claro, existe toda a comunicação correta, vai via e-mail, vai no aplicativo do condomínio, então tem que avisar como que é feito, mas nesse caso era uma senhora de bastante idade e que ela costumava receber as correspondências físicas, e esse condomínio tinha mudado essa forma de recebimento, e ela percebeu depois de 2, 3 meses que ela não vinha mais pagando porque ela não encontrava na caixinha de correio dela o boleto impresso. E aí ela pediu para o síndico, então era um prédio de mais de 100 unidades e somente ela queria receber fisicamente. Então ia contra toda a padronização do condomínio, contra toda a gestão, sim, não se tornava produtivo para o síndico emitir aquele boleto físico, mas como lidar com uma pessoa que precisava até, né, pela condição tradicional de pagamento, pagar em dia dessa forma. Então explicar, acessar a tecnologia também foi um desafio para ela. Mas são coisas que a comunicação resolve muitas vezes, explicar que as coisas mudam e também mostrar como que chega a essa forma de cobrança, porque muitas vezes as pessoas na correria, na quantidade de boletos, esquecem naturalmente, passar. Não é só uma inadimplência realmente necessária, né? Outro tema bastante polêmico, mudando um pouquinho de assunto, é a questão da locação de imóveis via aplicativo. Inclusive tem mudança por aí, né? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre essa polêmica, começando com você, Fábio? Bom, está previsto aí com a nova atualização do Código Civil, vem aí algumas regras para ajudar o síndico nessa questão do aluguel por curta temporada, né? Hoje é muito difícil você proibir, infelizmente, na maioria dos casos, mas não é uma regra geral. A gente soube de alguns condomínios conseguiram na justiça porque comprovaram justamente que aquela rotina de aluguel de curta temporada estava afetando a segurança dos moradores, porque os hóspedes que estavam realmente alugando, fazendo aluguel naquele condomínio lá, eles estavam causando muitos problemas. Mas de regra geral é muito difícil você proibir. Agora com essa alteração do Código Civil isso pode melhorar. Mas aqui vai uma dica muito importante para os síndicos, porque você, enquanto isso não acontece, você pode melhorar as regras de segurança através da atualização do regimento interno. Então, eu não posso proibir? Não pode. Mas eu posso colocar aqui, a partir de agora, se for aprovado em assembleia pelos moradores, quem quiser alugar para curta temporada, o hóspede vai ter que preencher um formulário, você vai ter que enviar os dados para a administradora, ele não vai ter acesso a algumas áreas comuns, então, ou seja, mais você rigor, né? Dificultou. E aí sim, isso daí não elimina o problema, mas dificulta o problema de acontecer. Até porque
Quem é investidor e compra geralmente unidades em condomínios para fazer essa modalidade do aluguel de curta temporada, eles não querem burocracia, eles querem algo prático e que aquilo ali gere para ele uma renda. Então, ou seja, a partir do momento que o condomínio colocou regras que dificultou isso, ele vai pensar 2 vezes. Existem proprietários que são investidores justamente para esse tipo de característica de contrato. Isso. Então, eles procuram empreendimento já com isso. Esse perfil, né? E existem construtoras hoje também em cidades maiores, capitais, formando empreendimentos voltados unicamente para esse tipo de locação. Tem visto bastante, né? Aqui na ilha mesmo tem crescido muito loft, estúdios, né? Exatamente. Com esse perfil para locação em Airbnb, aplicativos, enfim. Né? E se torna também necessário para a parte corporativa, né? Grandes executivos que vêm para cidades, às vezes preferem ficar em apartamentos loft do que num hotel, ou o custo-benefício para as empresas também se torna melhor. Então, é algo necessário do crescimento da sociedade, da complexidade aí das atividades empresariais ou do tipo de investimento necessário, e o regramento é necessário. A legislação vem se adaptando, a gente sempre fala que o direito ele vem depois da sociedade, então a sociedade traz as regras, pede que isso seja moldado, e aí o legislativo constrói, traz projetos de alteração, e o projeto Código Civil se mostra aí favorável a essa característica das locações de curta temporada, mas que a convenção e o regimento sim verse sobre essas regras, traga clareza e que o empreendimento possa na coletividade moldar o que serve e o que não serve para aquele tipo de comunidade, né? Vocês acabaram de falar em uma das mudanças que estão sendo debatidas aí no Congresso com relação aos condomínios. O que mais que tem em debate e que pode mudar aí na realidade dos condomínios? Eu vejo 2 pontos interessantes para a gente ressaltar, que seria a convivência daquele condômino antissocial, que hoje ela precisa ser resolvida, né, num âmbito que é extremo, já chega num conflito extremo. Então, se ele reside com outras pessoas naquele apartamento, se pode excluir judicialmente esse condômino do condomínio e as outras pessoas permanecerem. E aí é parte da obrigatoriedade também delas não permitirem o acesso desse condômino mais no condomínio, né, ter esse controle. Bem polêmico isso. Bem polêmico. Então, é claro, existe todo o resguardo judicial, né, precisa que isso seja mediante processo, mas é uma medida totalmente extrema. Cabem também multas antes, então essa alteração do Código Civil traz mais clareza também com relação a essa multa. E outro ponto seria a utilização das áreas comuns condominiais para fins privativos, também com onerosidade, né, mediante remuneração, mas há ainda uma lacuna nesse projeto para que a gente entenda como que isso vai ser tratado na prática, como vai ser essa alteração, principalmente com relação a período. Se existe aí uma delimitação temporal dessa alienação privativa, se é temporária, né, como que isso vai ser feito na prática. Então existem ainda algumas questões para serem esclarecidas, mas há alterações vindo por aí. Eu acredito até nisso que a doutora Jéssica trouxe, que a parte principalmente que pode melhorar a segurança no condomínio em relação à expulsão de um condômino antissocial é talvez um dos temas mais importantes, né? A gente está falando que várias mudanças podem acontecer aí no Código Civil em relação aos condomínios, mas esse é um que chama bastante atenção, porque hoje é muito difícil você morar num condomínio que você vê pessoas que acabam infringindo as regras, e você pode aplicar multas. A gente vê principalmente em condomínios de alto padrão, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que ali tem muitos artistas. E aí eles vão estar com terror dentro do condomínio. Por quê? Não, vai se multar, tá aqui, paga a multa. A gente teve caso lá no Recife que teve um empresário que ele antecipou 20 multas na conta do condomínio e falou, olha, isso daqui são para as próximas festas que eu vou fazer. Então, ou seja, olha o tamanho exatamente da arrogância do morador em relação a falar, olha, eu tenho dinheiro, então vou fazer o que eu quero no condomínio. Tudo aqui. Então, hoje é muito difícil você expulsar um morador que ele causa esse transtorno e prejudica o ambiente dentro do condomínio. Então, com essas mudanças, a gente acredita que isso vai melhorar bastante. Assim como também o regramento das assembleias virtuais, que hoje já facilitaram muito, principalmente condomínios de litoral, né, que a gente sabe que a maioria dos proprietários são investidores, e que geralmente para você fazer uma assembleia você tinha que marcar a assembleia na alta temporada, porque é o tempo que ele viria curtir as férias no condomínio. Hoje não, tu pode fazer uma assembleia online, o proprietário pode estar em outro país. Tudo isso é muito importante para melhorar o convívio dentro dos condomínios e também para ajudar na gestão do síndico.
E você falou num ponto bastante importante, Fábio, que é a questão de assembleias, né? E aí eu trago o seguinte, como é fundamental que os moradores participem das assembleias, porque é ali que vão ser tomadas decisões, né, onde ele pode intervir, ele pode dar a opinião dele, ele pode ter uma voz ativa, né, e às vezes não participa, recebe lá o que a maioria decidiu e depois reclama, né? Então, traz essa importância, por favor. Na realidade, o que se criou foi uma cultura no Brasil que a Assembleia virou um palco de show ali, de discussões, né, de ofensas, um grita, um levanta, isso daí assusta, principalmente quem vai ali para querer ouvir ideias e principalmente participar de uma votação de algo importante. Então, uma coisa que é muito importante, Rafael, assim, o síndico ele tem que assumir essa autoridade dele, porque ele precisa fazer uma boa gestão da Assembleia, o que vai acontecer ali, desde o tempo para deliberar cada assunto, quanto também para controlar os ânimos de quem está participando na Assembleia. Se ele já conhece o condomínio, sabe que tem algumas pessoas que são mais polêmicas, são mais alteradas, converse com esse morador, tenta entender também qual que é a razão porque ele se expressa daquela forma, de forma que quando for acontecer a Assembleia, seja uma experiência positiva para o condomínio. A gente faz no nosso condomínio, por exemplo, no final de todas as assembleias, uma confraria. Então a gente fala, olha, depois no final da assembleia, cada morador pode descer com a sua bebida, vão deixar na geladeira, a gente vai decidir se vai assar uma carne, pedir uma pizza, pedir um lanche. E aí o que acontece é que a assembleia fica produtiva, porque quem quer se estender, os próximos moradores já falam, vamos embora terminar aqui a reunião para a gente festar. Então existem diferentes estratégias, mas o fato é que o síndico ele tem uma responsabilidade muito grande de transformar a assembleia em um ambiente saudável, que as pessoas desejam participar. Então, para isso, ele tem que dominar, tem que, no bom sentido, controlar o que vai acontecer naquela assembleia. Também dependendo dos assuntos que são ali deliberados, porque a Assembleia é soberana, ela vai decidir, né, naquele ato sobre aquilo. Pode refletir financeiramente para o morador. Com certeza. Então, às vezes é uma decisão de investimento, de uma obra, de uma benfeitoria, e se ele não participa, ele vai só pagar. Então, não adianta depois reclamar, né, se não fez realmente a sua opinião, não manifestou sua opinião, não ouviu a dos moradores também. E, às vezes, claro, entender a necessidade daquilo para que se faça devidamente o investimento. E vai muito do síndico, eu sempre também sugiro que, se não existe uma assessoria jurídica no condomínio mensal, que ele contrate para a assembleia que é significativa, para aquela assembleia de prestação de contas, aquela que ele tem que aprovar uma obra maior, porque existe todo o resguardo do quórum de votação, muitas vezes o síndico é colocado em uma saia justa durante aquele momento, tem um morador que já vê o ponto fraco e expõe ele naquele momento, então o advogado vai estar ali também para auxiliar, para olhar direcionamento, e né? dar o direcionamento, até para que os moradores também tenham a segurança jurídica de tirar a dúvida, mas pode ou não pode isso? E às vezes o síndico também não está bem preparado, ou então mesmo preparado é colocado em saia justa naquele momento. Uma pessoa de fora também, né? Que tem um outro olhar. Tem mais autoridade. Exatamente. Novidades no mercado condominial. O que temos? Muita coisa surgindo aí, né, Fábio? Muitas. E tem coisas assim que já surgiram em outras partes do país, que estão chegando aqui. O Sul, em si, é um grande protagonista, tá, do mercado condominial em todo o Brasil. Isso daí é um motivo de orgulho para a gente. A gente vê que hoje existem mini mercados disponíveis para os condomínios. Como que funciona? Tudo isso daí é muito simples. Existe telemetria para fazer uma medição de nível de caixa d'água, para não deixar esgotar a água, para descobrir que teve um problema e nem extravasar água para ter prejuízo. A gente vê também as assembleias online, a gente vê a parte de carregadores para carros elétricos dentro quando mas isso é perigoso. Não é perigoso. Tem que, então, quanto mais informação tiver sobre essas novidades, o síndico ele vai conseguir melhorar a qualidade de vida de quem mora em condomínio. Porque antigamente, a gente olhava 15 anos atrás, o condomínio era um dormitório. Hoje não, muita gente trabalhando home office. Isso. As pessoas vivendo dentro do condomínio, então, ou seja, a gente já tem muitas soluções para melhorar ainda mais a qualidade de vida. A pessoa não precisa sair hoje para lavar seu carro, ele tem uma lavação a seco, que pode uma empresa lá, sem sujar a garagem, fazer a limpeza do carro do morador. Então, tudo isso está disponível e aquele síndico que ele é muito autossuficiente, ele não consegue se atualizar e perceber as mudanças. Por quê?
Ele tem que estar antenado para os eventos, ele tem que assistir às lives, ele tem que começar a ler aquilo que está disponível na internet e começar a olhar a estrutura do condomínio que ele administra e falar, poxa vida, isso pode ser interessante aqui para o nosso. Então, a parte de portaria remota para reduzir custos, aumentar a segurança, parte de automação de iluminação. Então, tem muitas coisas bacanas para os condomínios. A tecnologia aliada ao condomínio, né? Também esse conceito de smart cities que a gente vem vivenciando, as cidades cada vez com mais vivência social, mais conectadas, mais funcionais. Isso também se mostra nos empreendimentos mais modernos. Também a gente faz uma correlação com aqueles que são muito antigos, precisam, né, de melhorias e modernização nesse sentido de um acesso por biometria facial. Então, como que o síndico vai se atualizar, deve se atualizar para trazer mais segurança, mais sossego, mais salubridade também, né? Automatizando a sua rotina para que as medições sejam cada vez mais precisas, desde a troca de um medidor de energia com a companhia de energia, né, até realmente implantação de comunicação através de aplicativo. Tudo isso facilita o dia a dia do morador e moderniza tanto empreendimentos mais antigos quanto a convivência dos mais novos que já nascem assim. Exato. Mas é um desafio para o síndico lidar com tanta diversidade também. Acho que é legal isso que a doutora Jéssica falou também na questão da tecnologia, é porque ainda a gente encontra algumas pessoas que falam que são resistentes à tecnologia. E a gente costuma brincar, bom, se você está lá no meio da assembleia, não quero que a gente não é acostumado com tecnologia. A gente pergunta, tá, mas qual foi a última vez que tu foi numa locadora alugar um filme? Qual foi a última vez que você ficou na frente do condomínio esperando um táxi passar? Então a tecnologia já faz parte, ou você foi num banco para ser atendido pessoalmente por um gerente ou por uma pessoa no caixa. Então a tecnologia já faz parte. E essas tecnologias, elas melhoram a qualidade de vida, elas geram economia e elas valorizam o patrimônio. Então, mesmo os proprietários que alugam seus imóveis, quando você implanta uma tecnologia de facial, quando você coloca até uma fechadura digital, quando você traz melhorias tecnológicas para o condomínio, na realidade você não está substituindo o serviço humano. E a gente deixa isso bem claro, porque a tecnologia foi inventada e é monitorada e administrada por humanos. Então, existe uma ressignificação das profissões. E é isso que muita gente precisa entender, que aquele porteiro que está lá no condomínio há 15 anos, de repente o condomínio já trocou 3 vezes de zelador e ele nunca recebeu um convite para virar zelador. Ele trabalha muitas horas parado para fazer um comando que a tecnologia hoje já te dá por um aplicativo. Então, ou seja, ressignificar a profissão dele para ele ganhar melhor, para ele trabalhar menos horas, ter mais qualidade de vida, mais tempo com a família, isso é uma libertação. Então a gente tem que olhar para a tecnologia dentro dos condomínios como sendo realmente soluções que melhoram a vida de todos, não só de quem mora ali, mas do comércio e até dos profissionais. Isso. Ao longo de toda a nossa entrevista, vocês fizeram várias pontuações com relação às responsabilidades dos síndicos, os desafios dos síndicos, como ele tem que primar pela comunicação, como ele tem que ter a responsabilidade disso e daquilo tanto. Então aí eu pergunto, né? Como é fundamental um síndico hoje, ele cada vez mais ter capacitação, ter uma formação, ser preparado, porque ele é, na verdade, um líder lá dentro do condomínio, por menor que seja, não interessa o tamanho, ele é um líder lá dentro e ele precisa estar capacitado para lidar com esses tantos desafios que vocês trouxeram e pontuaram aqui durante a nossa entrevista, né? Como capacitar, como um síndico busca, onde ele busca capacitação, qualificação, se melhorar. Bom, vou começar então nessa questão, porque é uma questão que a gente domina. Hoje a gente já capacitou mais de 12 mil síndicos em mais de 110 cidades por todo o Brasil, tá, Rafael? E a gente começou a identificar principalmente oportunidade nesse mercado por conta de que se a maioria de quem se candidata a síndico fosse ler lá no Código Civil, artigo 1348, talvez ele nem assumir essa responsabilidade. Se ele soubesse lá da responsabilidade civil e criminal que ele tem, a partir do momento que ele é eleito, ele ia medir, será que eu vou ganhar tão pouco para poder ter tanta responsabilidade? Então vou cobrar melhor. Então a gente começou a observar que essa capacitação ela traz não só segurança e melhoria de qualidade de vida para os moradores, mas principalmente traz uma importância maior para a profissão do síndico. Infelizmente, o síndico hoje ele não é uma profissão homologada, mas é uma responsabilidade muito grande que ele carrega. Agora, quando ele busca essa capacitação, a gente está observando que ele começa a encontrar a sua verdadeira identidade.
Ele é um governante daquele condomínio ou de vários condomínios. E quando ele tem essa identidade, muda o seu tom de voz, ele se torna uma pessoa mais inteligente, estratégica nas decisões, ele se torna uma pessoa que se comunica melhor. Agora, quando ele está acuado, quando ele sabe que os moradores estão questionando algo que ele não sabe, porque ele não fez um curso, porque ele foi eleito, porque ele estava desempregado, só queria abater a taxa condominial, ele começa a ficar acuado demais. E nesse momento, qual que é a melhor defesa para quem está acuado? É ao ataque. E aí o condomínio começa a virar um ambiente muito tóxico, né? Tóxico, no ponto de vista de que, poxa vida, aqui eu não posso fazer nada porque o síndico me persegue. O síndico começa também a dizer que ele é perseguido, mas ele tem que botar ordem. Mas na realidade a capacitação traz libertação, traz segurança. Minha esposa fala sempre, um síndico seguro, ninguém segura. Então a capacitação é investimento na qualidade de vida, na carreira, e tem muitos síndicos que largaram sua carreira de 3, 4 mil reais de CLT, se tornaram síndicos em 8 meses, com 6, 7 condomínios, estão chegando a 15 mil reais. Então é a profissão do futuro, mas não é a profissão para aventureiros. Não é bico. Não é. É uma profissão de carreira. E nesse ponto, o Fábio trouxe o síndico profissional e tem também aquele síndico morador, que é aquele que também muitas vezes precisa colocar a paixão de lado, aquela vontade de ajudar o seu próprio condomínio, um condomínio vizinho, e perceber que ele precisa se capacitar. Porque o síndico, tanto profissional quanto morador, ele precisa de multi-habilidades. Ele precisa entender um pouquinho de engenharia, um pouquinho de direito, administração, financeiro, comunicação, que a gente tanto falou, ter um pouco de oratória desenvolvida. Então, se ele é um síndico morador que pegou aquilo só para se ocupar de repente, ou por bom coração, né, viu que era uma oportunidade de ajudar o prédio, muitas vezes aquilo se torna um fardo, se torna um problema, e aí passa a não ser mais legal e sim ser um prejuízo para ele, né, por decisões erradas ou por falta de capacitação. Essa habilidade que esse síndico também morador precisa desenvolver nessa comunidade. Outra característica que eu vejo um pouco diferente do profissional é aquela convivência. Ele afinal continua sendo morador. Ele não é empregado dos outros, né? Então ele está ali também para decidir sobre o condomínio, mas ele também tem seus problemas dentro do condomínio. Precisa ser respeitado também. Precisa ser respeitado. Então, poxa, eu vou interfonar só porque o síndico está em casa, eu vi que está acesa a luz, mas já é 11 da noite. Então, assim, respeite os limites também, né? O síndico profissional já tem seus padrões pré-estabelecidos, muitas vezes, já sabe profissionalmente lidar com aquilo, e o morador tem que também lidar com a emoção, ali com o dia a dia, encontrar aquele morador na descida para a garagem, né? Para conviver também no condomínio. Então, habilidades e capacitações são muito essenciais para ambos os perfis. Fábio, quer complementar? E tudo isso que a doutora Jéssica falou mesmo, é muito importante lembrar que não existe diferença na prestação de serviço para o síndico profissional e o síndico morador. O nível técnico ele tem que ser o mesmo, porque afinal de contas, aqueles moradores estão esperando isso. Estão esperando não só uma qualidade de um serviço bem prestado, mas uma convivência dentro do condomínio que permita com que eles realmente desfrutem daquilo que o corretor ofereceu. Ó, vocês vão morar no melhor condomínio da vida. Então, ou seja, a missão é igual, seja síndico profissional, seja síndico morador, tem que se capacitar, tem que ter autoconfiança, tem que ser bom de relacionamento e, principalmente, não tem problema se não souber algo e quiser pedir ajuda. É fundamental, né, ter a humildade de dizer eu não sei, porque ninguém é obrigado a saber tudo, e pedir ajuda, recorrer a quem sabe um pouco mais, né? E aí resolver a questão da melhor forma possível. Agora, a pergunta é possível viver em harmonia em um condomínio, ter uma vida feliz, amistosa, dentro desses espaços comuns onde vivem tantas pessoas juntas? Eu acredito que sim. Diante da complexidade de tudo que a gente falou, continua sendo um desafio. Como viver em sociedade também não é constante, a gente não tem uma linha reta, existem altos e baixos, o ser humano um dia está bem, outro dia não está. Na própria família, né? Na própria família, claro, no nosso ambiente familiar, todos os dias a gente tem desafios, mas o princípio básico do morador de condomínio é entender, né? Bom senso vai pairar sobre tudo. Então, bom senso é a minha linha mestra, onde eu estou é uma comunidade, existem outras
outras pessoas com outras personalidades e desafios, e aquilo que você busca como direito, primeiro se certifique se de fato é, ou se é só um achismo. Eu achava que eu podia fazer isso, né? E se de fato está previsto como uma possibilidade, uma atitude, e busque os canais oficiais do condomínio. Então, primeiro o síndico, aquele que vai responder, que sabe da regra, procure o zelador, né? O zelador vai ter ali o canal de comunicação, procure não criar boatos no corredor, naquela fofoca com a vizinha, com o vizinho, e tentar criar forças quase que como um sindicalismo ali para conseguir fazer valer o que você quer. E o princípio básico, entender que eu estou ali com particularidades, né? Eu tenho os meus direitos da minha unidade privativa, mas a comunidade, a coletividade vai decidir no fim da linha, então eu preciso também relevar, preciso também ceder, ter um ganha-ganha, ter aquele ganha e perde em algumas situações e estar sempre atento às regras condominiais como base para boa convivência. Então, se eu sei que eu estou numa comunidade que existem regras, como o nosso país existem, eu preciso respeitá-las e preciso fazer valer minha voz sim, mas diante do bom senso e da correta comunicação. Muito bom. Bom, é importante lembrar também que por morar em condomínio eu tenho que concordar com aquilo que a maioria decidiu. Então uma regra muito simples é você aprender a concordar em discordar, discutir os problemas, não as pessoas, mudar o foco e principalmente saber que mais importante daquilo que você faz é o que você faz, é o que as pessoas sentem através da sua boa gestão. E o condomínio também é um ambiente que não depende só do síndico. E aqui deixo um recado principalmente para você que é morador. Elogia seu síndico. Se tem que dar um feedback para ele, em vez de ir no grupo dos moradores, vai lá, fala direto para ele, dá a oportunidade dele melhorar aquele hábito, aquele comportamento. Eu tenho certeza que quando todos estão em busca do mesmo propósito, que é criar um ambiente saudável, um ambiente feliz, um ambiente seguro, isso daí é possível, mas é desafiador. Minha esposa costuma brincar que quando a gente casou, ela falou, vou te amar para sempre, mas não todos os dias. Então a gente sabe que o morador ele pode não estar no bom dia, mas o síndico também tem esse direito de não estar no bom dia. E quando o síndico estiver precisando, o morador tem que ter inteligência emocional de saber como chegar até o síndico. Assim como o síndico também tem que saber que se o morador está num momento difícil, ele não pode levar o mesmo tom de voz para resolver um problema que o morador ele está ali irritado, tá? De repente um pouco desequilibrado. Então, tendo essa inteligência emocional, essa visão e principalmente todo mundo querendo morar no melhor condomínio da vida, aí com certeza um passo de cada vez, a todos os dias, vai construir esse ambiente que é o mercado condominial. Então, quem decidiu morar em condomínio, parabéns. É um lugar incrível. Se você acha que não é, então tem coisas que você pode contribuir para melhorar. É sobre isso, né? Aquele respeito que você tanto quer, você dá primeiro, quem sabe. Exato. E aí é um caminho de mão dupla, não é verdade? Transforma o ambiente vai transformar as pessoas. Com certeza. Nosso tempo, infelizmente, está encerrando. Eu queria que vocês deixassem um recado, uma mensagem, as suas considerações finais aí para quem está nos assistindo. Bom, eu quero primeiramente agradecer ao programa pelo convite, pela oportunidade de levar para toda a sociedade um pouco mais da realidade dentro dos condomínios. Os condomínios não param de crescer, os desafios também não, mas a gente sabe que em terra de tecnologia quem tem coração é rei. Então, por mais que você decida morar em condomínio, aprenda sempre a ter uma boa convivência, respeitando ao próximo, sabendo discutir as suas ideias, sem precisar erguer o tom de voz e principalmente valorizando aquilo que dá certo. É muito legal morar num condomínio em que as pessoas estão muito felizes e sempre elogiando uma boa jardinagem, a limpeza da piscina, do salão de festa e bem tratando os demais vizinhos. Então tenha isso em mente, porque morar em condomínio é um desafio, assim como também você conviver em família, mas a gente nunca vai largar a família. Condomínio talvez você pode mudar até para um outro, mas você vai perder bons relacionamentos que já foram criados. Então ajude a construir esse ambiente e valorize teu síndico também. Eu quero agradecer ao programa, ao canal também e
trazer esse parabéns para esse tema. A gente, afinal, aqui com tanto tempo para poder falar de um tema tão relevante, social, que traz qualidade de vida também para as pessoas. Afinal, a moradia é aquele final do dia, aquela tranquilidade, aquele resguardo, Porto seguro, o né? porto seguro e o lar. Então, isso tem que estar em harmonia. Parabenizar também meu colega, o Fábio, né? Percebeu quanto um síndico tem essa visão realmente de empreendedorismo, né? De administração correta, e também o projeto educacional, o quanto é importante. Quero deixar o recado final para que também os síndicos tenham sempre o apoio jurídico, né? Falando aqui da minha área, da minha expertise, para que isso seja correlato nos condomínios, para que os moradores tenham cada vez mais segurança jurídica no seu âmbito, com convenções e regimentos modernos, adaptados, readequados para a realidade condominial. E esse recado também, que o morador, ele compõe um condomínio, então ele também é um papel, ele não é só um cobrador de situações, e sim ele contribui para o bem-estar, para a boa convivência. Então, você que escolheu morar em um condomínio tem essa corresponsabilidade e também deve ser responsável por essa boa convivência, por esse local harmônico. Então, que os síndicos tenham e busquem cada vez mais a capacitação, a sua qualificação, o seu apoio jurídico, e que os moradores possam também ter os seus papéis bem definidos aí, a sua responsabilidade de um ambiente saudável. É isso aí, certamente a responsabilidade de tornar aquele condomínio um ambiente agradável, feliz, harmônico, não é só do síndico, é de cada um de nós, né? Então, que cada um assuma a sua parcela de responsabilidade, né? Por mais condomínios cada vez mais harmônicos, felizes e maravilhosos de se morar. Fábio, muito obrigada. Doutora Jéssica, muito obrigada. Adorei o nosso bate-papo, né? Sucesso ainda maior aí na área de vocês e parabéns pelo trabalho. Obrigado. E assim, então, nós vamos encerrando o Vamos Conversar de hoje. Eu aguardo você no próximo programa com muito mais informações relevantes e importantes para o seu dia a dia. Até lá. Tchau, tchau.